E, assim, para mim é importante, assim, eu confesso que estou com bastante saudade da sala de aula, assim, para mim é importante que vocês deem feedback, ou mesmo abram a voz e façam alguma pergunta, se vocês não entenderam, tá? Para mim é bastante importante ter o feedback, né? Como eu não consigo olhar para a cara de vocês para saber se vocês estão entendendo ou não, é importante vocês me interromperem caso vocês não estejam entendendo, beleza? E a ideia, bom, a gente tem até agosto aí para chegar nesse monte de coisa. Eu tenho aqui alguma limitação. A ideia é que até em torno eu gostaria da gente conseguir chegar em todas as aplicações aí até dia 25 de julho, tá? Vamos ver como que vai andar, ok? Mas a ideia é a gente partir para todas essas aplicações. A gente tem mais de um mês aí para trabalhar essas coisas, tá? Vamos lá. Então, o fundamento que a gente vai trabalhar agora é que, dado uma função qualquer, tá? A gente já fez isso na videoaula, tá? Só vou pegar aqui para a gente voltar ao exemplo, né? Então, se eu pegar aqui deixa eu só aproveitar os quadradinhos aqui. Em 3 e... Vamos ver. 2, 3. Aqui é 3, 4, 5, 6, 7. Em 3 e 7, eu vou desenhar uma parábola... Oh, caramba. Certo? É a nossa parábola em 3 e 7. Então, em termos de equação, isso daí é f de x é igual a x menos 3 e x menos 7, que vai dar f de x, que é igual a x ao quadrado menos 10x, né? 3 vezes 7, 21, mais 21, certo? Essa é a nossa equação. E a derivada primeira disso aí, f' de x, é igual a 2x menos 10, certo? O que a gente vai fazer é aplicar o gradiente nisso aí, que é pegar x, lembrando que a gente quer encontrar o valor de x que faz y ficar o menor possível, né? A gente sabe, olhando aqui, ó, se aqui é 3, aqui é 7, o meio caminho desse cara aqui é 5, né? Então, a resposta disso aqui é 5, tá? Então, o que a gente quer fazer é aplicar a regra do gradiente para encontrar o valor de x que torna y mínimo, menos o alfa vezes o gradiente de f de x, que é a derivada primeira, né? Que é a mesma coisa que, nesse caso, x igual a x menos alfa vezes... vamos pôr aqui direto, 2x menos 10, tá? Então, é isso que a gente vai implementar. Vamos lá. Eduardo... o resto do semestre vão ser só trabalhos, tá, Eduardo? Eu não sei se talvez com algumas atividades, alguns exercícios no Moodle, só para fixar o conceito, daqueles que você preenche ou responde um questionário, tá? Mas a avaliação vai ser, de fato, pelos trabalhos, tá bom? Não vai ter prova. Até porque eu não sei uma maneira efetiva de aplicar prova nesse cenário, tá? Até agora eu não consegui imaginar um bom cenário para isso. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui agora, eu vou mudar aqui para... Deixa eu pegar aqui. Abram um Google Colabzinho, tá? Na verdade, eu vou passar o link, não abram não. Vocês copiam o que eu estou fazendo só para a gente ir um pouco mais rápido. Aqui. Tá? Então, a gente tem a equação, né, de f de x é igual a x ao quadrado
menos 10x mais 21, certo? A gente sabe que a derivada f' de x é igual a 2x menos 10, certo? E aí o que a gente quer aplicar, então, só resumindo o que eu fiz no papel, é x igual a x menos alfa vezes 2x menos 10, certo? É isso que a gente quer aplicar para encontrar o nosso mínimo, que a gente sabe, olhando para o gráfico, que o mínimo é quando x for igual a 5, tá? É isso que a gente quer fazer. Vamos lá. Então, como que a gente procede para encontrar isso? A gente basicamente vai aplicar passos iterativos em cima dessa equação aqui, ó. Pessoal, só para eu ter certeza, vocês enxergam quando eu mexo o mouse? Ou vocês só enxergam a tela? Tá, beleza. Então, a ideia aqui, ó, é você pegar e aplicar várias iterações desse cara aqui, ó, tá? Até você, ele vai encontrar o mínimo para a gente utilizando o gradiente descendente, tá? Como já explicado na aula, no vídeo, ok? Então, o que a gente vai fazer é for each in range, sei lá, vamos rodar 10 iterações disso. E aí, o x inicial, eu vou colocar x igual a 10, tá? E o alfa é igual a 0,01, sei lá, né? Pode ser qualquer valor pequeno aí. E aí, x vai ser x menos alfa vezes 2 vezes x menos 10, né? E aí, dou um print em x. Deixa eu compartilhar aqui. Share. Tá? E aí, se você roda isso aí, é o nosso. Peraí, deixa eu só tornar esse cara aqui um pouco mais agressivo para ele ir mais rápido. Tá? E aí eu vou aumentar aqui o número de iterações. Em vez de ser 10, vamos pôr 20. Certo? Ó, veja que ele converge justamente para o que a gente já havia pensado. Tá? E é o que a gente quer. Né? Ele consegue convergir para o mínimo. E aí, como é que. Por que isso é interessante? Porque a partir de uma equação, tá? Eu uso essa ideia de gradiente, né? Para encontrar mínimo e máximo. E isso funciona para qualquer equação. O que eu quero que vocês façam agora é que vocês bolem a equação que vocês quiserem e ver se ele encontrou o mínimo. E aí uma coisa que é... Vamos fazer assim, ó. Vou chamar aqui de f de x é igual a... Vou criar aqui, sei lá, 3 vezes x ao cubo menos 10 vezes x ao quadrado, sei lá, né? E aí, tá, peraí, não funciona assim. Isso aqui a gente vai chamar de... não vou... Bom, vou fazer assim, f de x... Óbvio, né? A gente tem que programar assim, né? Return e esse negócio aqui. Tá? Então, x igual a... Deixa eu importar NumPy aqui, só para a gente poder... Import NumPy as np. Então, np.arrange... vamos variar isso de menos 10 a 10, andando de 0.1 em 0.1, tá? E aí a gente vai fazer um plt.plot x e f de x.
bitwise XOR, como assim? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ah, é, óbvio, né? Esse aqui é bitwise, exponencial é assim. Tá, óbvio. Tá, ó, então, ó, essa equação aqui, que eu não tinha a menor... Deixa eu ver se eu aumentar esse valor aqui, eu acho que ele fica mais... Não, ficou muito. Vou 30 aqui. Melhorou um pouco. Deixa eu aumentar o range aqui. Em vez de ser menos 10, vamos pôr menos 20 aqui. 8, menos 15. Ó. Então, ó, percebam que agora eu inventei uma equação aqui arbitrária, tá? E aí eu quero encontrar mínimo e máximo disso, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, derivada de f de x. O que você vai fazer? Você vai calcular a derivada disso. Return, derivada de 3x ao cubo vai ser 3 vezes 3, 9 vezes x ao quadrado, né? Menos 60, né? 60 vezes x, tá? E aí, ó, que a gente vai fazer, ó, a gente espera que o mínimo dessa equação aqui, ó, se ele começar aqui, o gradiente vai descer, vai descer, vai descer, e deve parar por aqui, ó. Tá? O mínimo, eu acho que deve ser 6, 7, não sei quanto que é, tá? Nessa região aqui. A gente vai ver se o algoritmo consegue encontrar esse número aqui, que eu não sei qual que é, ok? E aí, qual que é um dos problemas que a gente tem? Se a gente pegar um ponto aqui e usar a nossa ideia de gradiente, ele vai procurar o mínimo, e esse cara aqui a gente sabe, né, que é uma equação de um polinômio de grau 3, então, o que vai acontecer é que daqui para baixo ele vai para menos infinito. Então, se a gente começar daqui e rodar um gradiente descendente, ele vai se perder, tá? Então, vamos lá. Vamos implementar isso. Basicamente, vou pegar o código anterior e vamos usar agora o que a gente acabou de criar. Então, aqui a gente vai usar a derivada de f de x, certo? E vamos começar em 15, pode ser? 15, né? Vamos começar em 15. E vamos ver se ele chega em algum valor. Eu tenho que instanciar aqui, né? Senão não funciona. Ó, então o que aconteceu? Ele saiu do 15 e foi para o menos 97, que está para cá, ó, que é menos 10, né? Imagina menos 97. Então ele deu um salto muito grande aqui, ó, tá? E aqui vai o primeiro fundamento muito importante para entender rede neural, que é esse parâmetro alfa. Ele vai indicar o quanto você vai saltar nesse gradiente aqui, ó. Porque percebam que nesse exemplo aqui, o gradiente ele pulava, saia do 9, 8.2, foi descendo, 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 até chegar no 5, né? Se você continuar rodando isso aqui, ele vai chegar no 5 exato. O alfa, para esse cara aqui, ó, o que vai acontecer, ele vai sair do 15, vai pular lá pelo menos 97. Então, o alfa é um parâmetro arbitrário que você que define, e que se ele for muito grande, você vai ter esse problema. Ele pode extrapolar o gradiente e ir para regiões nada a ver, tá? Então, a maneira segura de você sempre garantir que seu algoritmo vai para o mínimo é você definir um alfa muito pequeno, tá? E aí, qual que é a desvantagem disso? Ele vai demorar mais para convergir, né? Percebam que aqui, ó, eu coloquei 0.1, se eu colocasse 0.001, com 20 iterações, ó, ele fica em 9 ainda, vai demorar muito para convergir. Então, tem esse trade-off aí. Se você coloca um alfa muito pequeno, ele é mais garantido que converge. Só que o seu algoritmo, e isso eu estou falando de redes neurais em geral, se você coloca um alfa muito pequeno, ele vai demorar mais para convergir, tá? Enquanto que se você definir um alfa grande, periga de acontecer o que acabou de acontecer aqui, ó. Ele vai pular para valores onde aqui ele vai ficar perdido, ó. Aqui vai dar o overflow, né? Que ele não consegue mais representar esse número, tá? Então aqui
o que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui, vai ter que diminuir o valor de alfa. Né? Vamos diminuir ele aqui, ó. Opa, eu acho que agora deu. Ó, percebe que ele quase fugiu do gradiente, ó. Ele começou em 15, pulou para o 3 por aqui assim, depois foi para o 4, 5, e aí ficou zanzando aqui ao redor, até que ele chegou no 6,666, que deve ser o mínimo dessa região. Tá? E aí, ó, se você inicializar, então a gente sabe que com 0,1 ele meio que funciona. Se a gente inicializar o x em menos 5, o que deve acontecer, como ele vai procurar a região para baixo aí, ó, ele vai para menos infinito e estoura o gradiente. Tá? Então percebam isso, ele vai ter essa característica. Tá? O que eu convido vocês a fazerem é bola uma f de x aqui maluca, que você vai inventar, plota o gráfico disso, igual eu fiz, vê mais ou menos onde você acha que é o mínimo e vê se esse seu... e aí você vai derivar, tá? Então, evita de pôr coisa muito complicada aí para você derivar, tá? E aí vê se o seu código é capaz de encontrar o mínimo desse cara aí, tá? Essa é a ideia. Façam aí rapidinho. Né? Façam uma variação aqui, em vez de x ao cubo, eu quero x à décima, sei lá. E aqui eu quero x ao, sei lá, faz com o polinômio que é mais fácil para você calcular a derivada, tá? Aqui, para plotar, você não precisa ainda da derivada, plota ele. Esse cara aqui não foi muito feliz, menos 10 é muito... Um pouquinho, menos 5, menos 4, plota, ó. Aqui, ó, ele dá uma zanzada boa aqui, né? Se eu pegar o range de 5 a 10, talvez tenha alguma coisa interessante. Vamos colocar aqui de 5 a 10, andando de 0,1 em 0,1. Ó, eu tenho alguma coisa interessante aqui, ó. Nessa equação aqui, que eu não tenho a menor ideia do que é, me parece que tem um mínimo em 8, ó, né? Então, se eu derivar ele, vou colocar aqui a derivada de 3x à quinta, vai dar 15 à quarta. 3 vezes 4, 120, elevado à terceira, né? Eu crio minha derivadinha aqui, e aí eu rodo esse cara aqui, vamos começar ele em 10, por exemplo. Ou melhor, vamos começar em 5, ó. 5 pode ser, ó, 5, e ver o que ele encontra. Será que ele vai encontrar o 8? Estourou, então o gradiente está muito alto. Vamos diminuir esse gradiente. Ainda está estourando, vamos diminuir. Olha lá, ó. Chegou o 8, ó. Né? Que é esse cara aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês façam é brinquem desse jeito. Para vocês terem o feeling de que não importa a função que você for inventar aí, se você tem a derivada desse cara aí, você consegue encontrar o mínimo dele, tá? Vou fazer um teste. E aí, gente, tá funcionando? Tá dando certo?
Tá, porque a gente quer encontrar o mínimo de uma função. Então, imagina o seguinte, eu tenho um algoritmo de classificação, certo? Se eu criar um algoritmo, colocar ele, conseguir representar ele como uma equação, tá? Igual a gente fez ali com f de x, a gente pode criar, em cima dessa equação, uma função de perda. Então, por exemplo, no problema de classificação aqui, a gente quer reduzir a taxa de erro, certo? Então, a gente pode utilizar esse algoritmo, na verdade, a ideia do gradiente, para reduzir o erro do meu classificador, né? Então, se a gente consegue pegar qualquer desses algoritmos que existem aí, conseguir modelar ele como uma função, e aí o chato é calcular derivada, a gente não vai entrar em derivada aqui nesse ponto da regra da cadeia. Eu posso até mencionar rapidamente a regra da cadeia, tá? Para vocês entenderem como que ele encontra derivada de coisas mais complexas. Mas o ponto é, se você modula o seu problema, e aí você tem, por exemplo, eu quero reduzir a minha taxa de erro, certo? Então, basta você calcular a derivada dessa sua taxa de erro, que o seu algoritmo vai conseguir encontrar os parâmetros que fazem a sua taxa de erro ser pequena. E aí faz com que o algoritmo funcione, tá? O SVM, Gabriel, ele não trabalha tanto dessa maneira, ele é um problema de otimização, né? Que você define algumas restrições e tenta otimizar as restrições, tá? Ele não opera desse jeito, mas as redes neurais, de maneira geral, das 3 aplicações que a gente vai tentar desenvolver, tá? Ele é baseado nessa ideia. A gente vai construir uma equação gigante, tá? E aí, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar e usar essa equação como sendo uma equação de... Imagine nesse momento como se fosse... Eu chamo o tempo todo de loss function, mas é equivalente à sua taxa de erro do seu algoritmo. E o que você quer fazer? Reduzir ao mínimo a taxa de erro. Por isso que é importante a gente ter na manga essa ideia aí de, dado uma equação qualquer, a gente consegue encontrar o mínimo dela. E essa equação qualquer vai ser, em princípio, o que a gente vai chamar de taxa de erro, tá? Vai ficar um pouco mais elaborado, tá? Porque a nossa taxa de erro não é simplesmente a taxa de erro propriamente, tá? São equações um pouco mais complicadas, mas elas têm essa ideia de que quanto menor for a loss, né, a nossa função de perda, melhor vai ser o nosso algoritmo, né? Ou seja, ele vai estar errando menos, tá? Então essa é a ideia, ok? Aliás, obrigado pela pergunta, viu? Porque acho que isso faz a gente amarrar um pouco mais essa ideia do que a gente está trabalhando com o algoritmo que a gente vai trabalhar. Beleza? Gente, e aí, funcionou? Conseguiram fazer funcionar aí as equações de vocês? Tá? Legal, né, esse negócio, né? E aí você pode usar isso para qualquer coisa, qualquer coisa. E aí, uma coisa que aqui eu estou evitando de mencionar, mas isso aí serve para encontrar máximo também, tá? Não só mínimo. Para você transformar isso em máximo, você troca esse sinal negativo aqui para mais, tá? E aí ele vai encontrar máximo, né? Então, se a gente pegar... deixa eu pegar aqui... Vamos pegar aqui em zero, aqui, só para ver como é que é essa equação. Em zero, em menos... É a diferença. Deixa eu ver, menos 5. Em menos 5, a gente já tem alguma coisa legal. Ó. Ele deve ter um máximo por aqui, ó, tá? Então, ó, se a gente colocar aqui, fazer ele começar em 6, por exemplo, em 6, e aí, eu, em vez de fazer mínimo, eu troco esse sinal de menos por mais, tá? Ele deve encontrar o máximo, que deve estar em 1, será, né? Deve ser por aqui, não sei. Ele faz um platôzinho ali que é meio chato de identificar onde é. Deixa eu aumentar aqui o número de iterações, então, quem sabe melhora. Ele fica zanzando ali, mas ele tem um valor máximo
por aqui, ó, tá? Então, você consegue encontrar mínimo e máximo, né? E isso é o que a gente chama de gradiente descendente e ascendente, né? O descendente vai encontrar mínimo, então o descendente é com esse cara aqui. Vou anotar aqui. Gradiente descendente, né? É x, que é igual a x menos alfa vezes gradiente, né? E o gradiente ascendente é igual a x, que é igual a x mais alfa, você só vai trocar esse sinal aqui, mais alfa vezes grade, tá? Então, esse cara aqui serve para encontrar mínimo de qualquer função, tá? Desde que ela seja derivável. Esse cara aqui serve para encontrar máximo. Ok? Beleza? Então é isso, tá? É importante que vocês brinquem para vocês assimilarem a ideia, tá? Porque daí, daqui, você consegue reter essa informação por mais tempo, né? Você consegue, sei lá, daqui 5, 6 anos, você ainda lembrar do que a gente fez aqui. Se você ficar só assistindo e não executar, talvez você não lembre mais disso. Ok? Beleza, então tá aí a primeira parte. Então, o ponto dessa parte aqui é importante que vocês assimilem dois conceitos. O primeiro deles, deixa eu anotar aqui no final, conceitos importantes desse cara aqui, ó. O primeiro dele é que gradiente utilizado para encontrar máximo e mínimo de qualquer função derivável, né? Não sei se o termo correto é esse. Tem um nome específico quando a função é derivável, mas eu vou colocar assim, derivável. Se alguém lembrar aí, me avisa, tá? E o segundo ponto é o alfa. Né? A ideia do alfa é justamente fazer com que o gradiente não dê passos muito grandes ou muito pequenos, tá bom? Então, esse é o ponto. Deixa eu só fechar a porta aqui, que minha filha entrou e abriu a porta. Peraí. Tá, então são os dois pontos aí, alfas, o tamanho do alfa, né? Ou melhor, o valor de alfa, né? Então, só lembrando, alfa muito grande assim, alfa sempre vai ser um valor menor que 1, tá? 0,9, 0. Diferenciável, isso, acho que é isso. Acho que é melhor, né, diferenciável. Obrigado, João. Então, o alfa, o que ele quer dizer para a gente? Quando o valor de alfa é grande, a gente faz a nossa função dar passos maiores, o que faz ele convergir mais rápido, tá? Só que um valor de alfa muito grande pode fazer ele pular um mínimo ou ele se perder, tá? Então, alfas grandes são bons para fazer ele convergir mais rápido, mas pode ter problema. Alfa muito pequeno, você tem mais garantia de convergência, tá? Só que ele demora mais iterações, ok? E isso reflete, e esse fundamento vai reger assim, todos os algoritmos baseados em redes neurais. Quando você tem alfa, tá? O alfa, se você for ver nos códigos, eles chamam isso de learning rate, taxa de aprendizado, tá? Comumente, nas bibliotecas, isso é denominado de LR, tá? Que é a mesma coisa que o alfa. E isso é um fundamento que vocês têm que entender. Isso, exato, é arbitrário. A gente não sabe como a gente encontra. Na verdade, é a gente que vai definir. Existe uma estratégia para definir o alfa que eu vou explicar no momento correto, tá?
Mas essa ideia que é importante que você entenda. Alfa grande vai fazer ele convergir mais rápido. Alfa pequeno, você tem mais garantia de convergência, só que ele vai demorar mais. Tá? Beleza. Deixa eu só continuar falando um pouquinho mais de gradiente para a gente seguir para a segunda parte, que é um outro conceito relacionado a como a gente vai fazer esses algoritmos funcionarem. Tá? Deixa eu mudar aqui para o meu tablet. Ok. Então, o que vai acontecer? Aqui, nesse caso, ele vai para essa direção aqui, tá? Uma outra maneira de visualizar isso, imagina que eu faça curvas, onde na verdade, imagina que eu pego essa parábola e saio cortando ela assim, dessa maneira. Se eu olhar ela de cima, é como se ela formasse em círculo, certo? Se eu pegasse essa parábola, eu sei que é uma parábola bidimensional, mas imagina uma parábola tridimensional, tá? O que vai acontecer é isso aqui. Não, homem, não fecha a porta. Ah, então pega lá. Tá? Imagina que é um tchauanzinho, né? Uma cumbuquinha aí que eu fui lá e cortei, tá? Vista de cima, eu sei que essa aqui não é exatamente a equação correta disso, mas enfim, dá pra gente pensar dessa maneira. O que vai acontecer, deixa eu só colocar aqui, só pra gente ilustrar melhor esse exemplo aqui. A equação correta disso seria f de x, y, que é igual a... É x ao quadrado menos y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado? Eu acho que é isso, né? Você tem exatamente... se a gente for olhar isso numa dimensão, a gente vai encontrar um negócio assim, né? Passando em zero. E aí, ela é uma cumbuquinha no espaço tridimensional, se você colocar isso em 3D, né? Isso aqui vira uma parábola como se fosse uma cumbuquinha. E aí você vai ter esse formato aqui, quando eu corto ele assim, né? A gente vai ter esse formato aqui, tá? Então, a gente está pensando agora em derivada... Agora, o que vai acontecer é que eu quero encontrar mínimo e máximo desse negócio aí, e o mínimo a gente sabe que é em 0, 0, que é bem nesse pontinho aqui, tá? Então, quando a gente usa a derivada, nessa representação de curva aqui, é como se a derivada fosse perpendicular aos pontos que a gente tem aqui, tá? Então, a direção do gradiente, ele vai indicar para cá, ó, tá? Imagina que aqui tem 90 graus, ó, ok? Então, ela sempre vai ter esse formato aqui, se a gente pensar num modelo tridimensional, e eu cortar desse jeito, tá? O gradiente vai... Então, o gradiente vai direto, de fato, para o meio do nosso negócio, tá? Essa é a abstração que acontece no gradiente. No entanto, nem sempre a coisa é tão bonitinha assim. Ela pode ser um negócio mais achatado, assim, ó. Pode ser algo mais parecido com isso aqui. Um negócio mais achatado. E aí o que vai acontecer é que, se a gente for desenhar a reta perpendicular a um ponto aqui, ó, e o mínimo está aqui, certo? Ele não vai fazer isso aqui direto, ó. O que ele vai fazer, o gradiente vai fazer ele ficar assim, ó. E aí, dependendo do valor de alfa, em vez dele vir para cá, ele pode pular para cá. E daqui ele fica pulando para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, tá? E você vai perceber isso quando você está rodando seu algoritmo. Então, a gente viu lá, o mínimo era em 5, né? E aí ele foi convergindo até chegar em 5.001, né? Sei lá, a gente estava rodando lá o gradiente. Quando acontece um cenário desse aqui, você vai ver ele zanzando o gradiente. Ele vai fazer assim, ó. Em vez dele chegar em 5 direto, ele vai fazer assim, o valor mínimo é 5, ele vai chegar em 4.8, depois ele vai para 5.2, depois ele vai voltar para 4.8, depois vai para 5.2, e ele vai ficar alternando esses valores, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó, nesse gradiente, tá? Então, quando isso acontece, quando você consegue perceber que o gradiente está variando desse jeito aqui, ó,
e ele não está convergindo de fato, ele está num cenário similar a esse aqui, tá? Ele ficou preso aqui em um cenário onde ele ficou zanzando, tá? E aí a solução para isso aqui é que quando isso acontece, você tem que diminuir a learning rate, tá? A learning rate. E aí, quando você diminui a learning rate, em vez dele fazer esse passo aqui em preto, vou desenhar aqui, ó, ele vai fazer um passo menor, ó. Ele pode vir para cá, e aí vir para cá, né? E aí a chance dele convergir é maior, tá? Então, se você estiver rodando qualquer um desses algoritmos que a gente vai explicar e você perceber que está acontecendo isso, é um problema onde ele deve estar fazendo esse cenário aqui no gradiente, tá? E aí vem uma justificativa muito importante de redes neurais, que é você normalizar os seus dados, tá? O que eu quero dizer com normalizar é, em vez de você usar ele todo, você tem, sei lá, você tem duas features aqui, a x1 e a x2, certo? Então, a x1 está variando de, vamos supor aqui, de 0 a 10, né? Aqui tem 10 e aqui é 3, certo? Ele está variando de maneira distinta aqui. A hora que você normaliza isso aí, o que vai acontecer é que ele vai ficar preso aqui em 1 e aqui em 1. E a hora que você representa ele no espaço, esse cara aqui vira um círculo. Quando você normaliza os seus dados, tá? Então, a hora que você roda o gradiente aqui, a convergência vai ser muito melhor, tá? Então, uma coisa importante, em qualquer algoritmo que você for rodar de redes neurais, é importante você normalizar os dados, tá? Por quê? Porque ele evita de gerar situações como essa daqui, tá? Ele evita, não é garantia, tá? Ele evita do seu gradiente ficar essa bolinha achatada aí, ele fica redondinho, tá? E aí faz ele convergir melhor, ok? Então, assim como em KNN, esse cara aqui é importantíssimo que você normalize os seus dados, tá? Beleza. Dito isso, vamos para a próxima parte, que é o seguinte. Para a gente começar a sentir esse problema aí, vamos modelar o gradiente agora num problema um pouquinho mais interessante, que é de regressão linear, tá? Eu vou fazer isso bastante rápido, normalmente a gente gasta umas 2, 3 aulas para fazer isso. Eu vou tentar resumir isso, tá? Então, qual que é a ideia? Você vai ter... deixa eu pegar aqui... Regressão linear. Ok? Então, na regressão linear, o que a gente vai ter? Na regressão linear, a gente vai ter um conjuntinho de pontos, né, no nosso espaço. Deixa eu colocar em cima dos quadradinhos, que daí a gente consegue extrair de fato as coordenadas disso. Sei lá. Alguns pontinhos aqui. Certo? Eu tenho um conjuntinho de pontos aí. O que é o problema de regressão linear? A regressão linear consiste em você encontrar a reta que passa bem no meio dos pontos. Ó. Provavelmente a reta que passa bem no meio dos pontos... deixa eu pegar a linha, vai. Eu tenho uma mão meio ruinzinha para desenhar essas coisas. Provavelmente essa reta aqui, ó. Quanto mais no meio for essa reta aí, melhor é o que a gente quer fazer, mais alinhado é o que a gente quer fazer, tá? Isso é bem comum quando você tem um conjunto de observações reais, né, e você quer encontrar a equação que representa esse conjunto de amostra, tá? Então, a regressão linear consiste nisso. E aí, a gente vai modelar a nossa loss function da seguinte maneira. Eu tenho a equação da reta, certo? Eu tenho a equação da reta.
Então, nesse caso específico aqui, deixa eu ver se a gente consegue encontrar a equação da reta disso. O coeficiente angular dela é 2/3, né? A gente olhar aqui, ó. Na hora que a gente olha esse, né? O coeficiente angular dela é 2/3. 2/3 vezes x mais 1, certo? Porque ele toca aqui em 1, tá? Essa é a equação dessa reta. Vou colocar em vermelho aqui para ficar, já que é a reta, né? 2/3 de x mais 1, tá? Essa é a f de x. Na verdade, eu vou fazer até, para a gente já ir acostumando, chamar isso de x1, isso aqui de x2, tá? Então, aqui é x1 e aqui é x2, ok? Então, tá aí. A reta que passa meio que no ponto aí, no meio dos pontos, é essa daí. O objetivo é encontrar essa reta, tá? Ou seja, o que define a reta, na verdade, são esses dois parâmetrozinhos aqui, ó, certo? Que, se você lembra aí do ensino médio ali, a gente usava AX mais B, né? Onde A é o parâmetro e B é parâmetro, tá? E aí o que a gente vai fazer? Vai converter isso em um formato um formato vetorial de produto escalar. Ou seja, a gente vai chamar isso aqui de θ1, x1, mais θ0, x0, ok? Onde, se a gente quisesse transformar essa equação aí, ó, nisso que a gente quer, é como se a gente dissesse que θ1 fosse igual a 2/3 e θ0 é como se ele fosse igual a 1, né? E você está assumindo, nesse caso, que x0 é sempre igual a 1, tá? Esse você vai assumir. E aí, se você colocar essas variáveis aqui nessa equação, você vai obter exatamente essa daqui, tá? Tudo bem, gente? Então, o que você vai ver aí nos livros didáticos aí é que essa representação aqui pode ser representada como se fosse um produto escalar de θ0, uma multiplicação de vetores, né? θ0, θ1, vezes x0, x1, né? Ou seja, isso aí é equivalente a θ como vetor produto escalar de x transposto, né? Porque ele é deitadinho. Ok? Então você tem isso aqui. Isso aqui representa a reta em vermelho que a gente quer encontrar ali. Ok? Tá, então só estou trocando a notação. Tá? Então, resumindo tudo que eu falei aqui, eu só estou trocando esse formato de representar reta por esse formato aqui. Tá? E aí, beleza. E como é que a gente vai saber, então, que a reta em vermelho é melhor que a nossa reta em verde? Vamos supor. Eu tenho uma reta em verde perdidona, assim, sei lá, assim. Assim. Certo? Como é que eu faço isso? Né? Eu já expliquei isso, acho que um pouco isso na nossa videoaula lá, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente tem que criar uma função de loss, né? Vou pôr aqui em azul. A nossa loss, quando aplicada, ou seja, é a função que a gente quer minimizar, tá? Usando a ideia do gradiente. E essa função, quando acontece, vou chamar aqui a loss do vermelho. Oh, caramba, peraí. A loss do vermelho e a loss do verde, o que tem que acontecer é que, nessa função que a gente quer minimizar, se ele estiver representando isso aí, a nossa loss em verde, ela tem que ser maior do que a nossa loss em vermelho. Tá? Por quê? Porque, lembrando, a nossa loss é a função que a gente quer minimizar, ou seja, quanto menor, melhor.
qual reta é melhor, a vermelha ou a verde? Quem está mais alinhado com os pontos? A vermelha. Então, a gente quer que ele encontre alguma... A gente quer inventar alguma equação que tenha essa característica aqui. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Uma maneira muito simples de fazer isso é você pegar... Então, vamos pegar esses pontinhos aqui. Vou pegar aqui, esse aqui vai ser o... Na ordem aí, vou chamar isso aqui de P1, P2, P3. Esse aqui vai ser o P4, P5, P6 e P7, certo? Tenho 7 pontinhos aí. O P1 vai estar na coordenada x igual a 2, x1 igual a... Vou colocar aqui, tá? x1 e x2. E x2 é o que eu quero predizer, né? Na verdade, é como se o x2 fosse o atributo classe, tá? Mas, anyway, depois a gente trabalha ele. Então, o P1, ó, P1 vai estar em 2, 1, 2, 3, 4. Vai estar em 2, 4. Esse é o P1. O P2 vai estar em x igual a 3 e 2. E assim por diante, né? Eu tenho P1, P2, e aí P3 até o nosso P7, né? P6, sei lá. Eu tenho isso. Beleza. Eu tenho os pontos. E aí eu quero inventar essa loss que tem essa característica aqui. Como que a gente faz? Eu vou criar uma loss que vai fazer o seguinte. Ele vai medir para a gente essa distânciazinha aqui, ó. Vou até colocar em outra cor. Laranja. Tá? A gente quer medir essa distância aí. Como é que a gente mede essa distância desse segmento em laranja? Então, a gente tem a equação da reta, certo? Que é essa daqui. A hora que a gente aplica a equação da reta, a gente vai encontrar o valor... Você dá o valor de x1, né? Você dá um valor aqui em x1, e ele vai te dar o x2. Né? Então, você vai ter esse ponto aqui da reta, ó. Então, a gente tem esse ponto aqui da reta, e a gente tem o ponto verdadeiro, que é esse ponto aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer é, basicamente, subtrair um pelo outro, a gente vai ter esse segmento aí. Então, vai ser, basicamente, a nossa loss, a L, vai ser, basicamente, o nosso θ vezes x transposto, que é a nossa reta, menos o valor de P, no caso ali do P2, na coordenada x2, tá? Essa vai ser a representação. Vamos calcular para ver como é que fica isso? Então, vai ser o seguinte. Aqui, esse ponto aqui, se a gente jogar na reta, a gente pode até olhar ela direto aqui. A gente sabe que, se a gente jogar isso na equação, se for x, 1, 2, 3, 4. Se for x igual a 4, né? X igual a 4, então isso vai ser igual a... Olhando ali, vai dar 2/3 de 4 mais 1, certo? Que é essa equação aqui, ó. Pensando x1 igual a 4, né? Vai dar isso. E aí, menos o x2 do P2, que é 2. Né? Esse valorzinho aqui, que é 2. Né? Então, a gente vai ter L vai ser igual a 8 dividido por 3 mais 1 menos 2. Então, esse cara aqui vai ser igual a 8 por 3 menos 1, que dá 8 menos 3 por 3, que vai dar 5/3. Tá? Então, 5/3 é equivalente, vou colocar em laranja aqui, a esse segmento laranja aqui, ó. Tá? Que é o ponto da reta menos esse cara aqui. E aí, o que a gente vai fazer é, se a gente conseguir diminuir esse valor aqui
para todos os pontinhos que estão ali, a gente vai ter a nossa loss que vai ter exatamente essa característica que a gente quer, ó. Que a loss da verde vai ser muito pior do que a loss em vermelho, tá? Então, essa é a equação, essa aqui é a equação, né, que a gente quer diminuir, né? Essa é a nossa loss usando o gradiente. Se a gente diminuir isso, quando a gente diminui isso, o que vai acontecer é que a reta vai querer passar no meio de todos os pontos, tá? Vai tentar minimizar essa diferença, ou seja, a somatória de todos os segmentos em laranja aqui, ó, percebam que vai ser essa distânciazinha aqui, ó, né? A gente vai ter isso aqui. Enquanto que se a gente pegar, por exemplo, o ponto P7, ó, na verde, ela vai ter uma distância muito maior, né? Se você olhar esse ponto aqui, deixa eu pegar, eu vou apagar depois, tá? Só para a gente ilustrar. Se a gente fosse ver a diferença do P7, ó, esse segmento em verde aqui é muito maior que o segmento em laranja em P7, ó, né? O laranja está aqui embaixo. Ele é muito maior. Então, a somatória da loss, se a gente fosse fazer isso para todos os pontos, a L de verde vai ser muito maior que a L em laranja. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Sim, não, tá? Então, é isso que a gente vai medir, tá? A gente vai pegar e diminuir, tentar, a gente vai projetar, da mesma maneira que a gente brincou lá na primeira parte da aula, fez um polinômio, calculou o gradiente, achou o mínimo, aqui é a mesma coisa, tá? E aí só tem um problema com essa nossa abstraçãozinha aqui. Eu estou fazendo o ponto da reta, ou seja, esse ponto menos esse aqui, tá? Aqui, beleza, vai dar um número positivo. Mas se eu fizer aqui em cima, ó, esse aqui menos esse aqui vai dar um número negativo. E, na verdade, eu não quero que dê negativo, porque um vai cancelar o outro. Eu preciso fazer com que esses números sejam absolutos. Então, eu vou elevar esse cara aqui ao quadrado, tá? Ou poderia ser poderia ser um módulo disso, tá? Só para evitar que ele fique negativo, tá? Ah, por que você pôs ao quadrado? Porque eu não quero que esse cara fique negativo, tá? Porque daí eu sempre vou somar esses caras aqui, eles vão ser sempre positivos, e a somatória de todos esses segmentos aí elevado ao quadrado, né, vai me representar exatamente o que eu quero, tá? E aí, vamos derivar esse negócio aí rapidinho, tá? Vou colocar ele da seguinte maneira. A nossa loss vai ser θ de x transposto. E aí, em vez de usar x2 aqui, eu vou usar a terminologia mais comum aí de redes neurais, que é y, tá? Então, em vez de ser x2, eu vou chamar de y. Isso aqui é elevado ao quadrado. Qual que é a derivada disso? A gente quer derivar, então, ó, no exemplo que a gente fez lá das equações, a gente queria minimizar o valor de y em função de x, certo? Aqui agora, a gente quer minimizar os valores de θ para encontrar o menor valor possível dessa equação aqui da nossa loss, tá? Então lá a gente estava derivando em função de x, tá? E era uma única variável, então dá para fazer derivada simples, sem muito problema. Aqui a gente tem dois valores de θ, a gente tem θ0 e θ1, tá? Então a gente precisa derivar isso em função de θ, né? θ0 e θ1. E aqui a gente tem alguma variaçãozinha ali. Então a gente tem que aplicar a regra da cadeia e fazer derivada parcial. Eu não vou entrar em detalhes disso aí, até para a gente andar um pouco mais rápido, tá? Mas esse é o conceito. Você tem que derivar em função de θ esse cara aí. E aí a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Então a nossa derivada parcial em função da loss de θ de j é equivalente, então isso aqui é um polinômio, né? Desce 2 vai ficar θ de x transposto menos y. E aí a derivada em função de θ de j, né? A derivada parcial disso aí é desculpa, isso aqui é x de j, tá? Então, aqui a gente já tem a derivada desse negócio, da nossa equação de loss. E aí a gente sabe, se a gente tem a derivada, a gente consegue encontrar o mínimo disso aí, tá? E aí agora a segunda parte da aula consiste em aplicar esse cara aqui, ó. Ok? E aí ficam algumas perguntas, eu acho, relacionadas a como você vai utilizar isso. Porque percebam,
eu posso atualizar os valores de θ quando eu olho um exemplo, né? Olhei aqui essa diferençazinha aqui, ó, em laranja, né? Acabei de olhar isso aqui. Isso aí vai me dar um valor da minha loss. E aí eu já posso atualizar o valor de θ olhando para um exemplo só, tá? Isso é o que a gente chama de gradiente estocástico. Uma outra maneira é a gente pegar, calcular todos os segmentos em laranja, fazer a média deles, e aí sim usar a equação do gradiente. Ou seja, fazer esse cara aqui, ó. Então, uma abordagem é você olhar um exemplo, o θ. Então, o que eu quero dizer é que eu olhei o ponto 1, apliquei essa regra e já encontrei os valores de θ ali usando esse gradiente, né? Lembrando que a atualização agora vai seguir a mesma estratégia de x, né? Só que em função de θ de j, menos alfa vezes o gradiente, que é esse cara aqui, 2 vezes θ vezes x transposto menos y vezes x de j, tá? Olhei, apresentei um ponto para o meu problema, o ponto 1. E aí eu já atualizo θ de 0 e θ de 1 usando essa equaçãozinha aqui, tá? Essa é uma estratégia, que é olhar um exemplo e atualizar, tá? Isso é o que a gente chama de gradiente estocástico. Tá? E a outra maneira é, em vez de olhar um exemplo, tá? Você vai olhar, a outra abordagem é olhar todos os exemplos. Todos os exemplos e atualizar θ pela média do erro. Tá? O que seria esse erro que eu estou falando aqui? É essa diferençazinha aqui. Tá? Eu vou atualizar ela, em vez de aplicar. Então, a primeira abordagem, eu olho um ponto, calculo essa equação aqui e atualizo o valor de θ de j olhando para um exemplo. Tá? E qual que é o problema de fazer isso? Se a gente atualiza olhando para um exemplo só, vai acontecer similar a essa reta azul aqui. Se a reta tivesse essa verde aqui, ela vai meio que obrigar ao ponto ficar mais próximo possível do P2. Ele vai passar, por exemplo, vamos supor que ele está atualizando em função de P2, tá? Ele vai fazer isso aqui. E a hora que ele vai tentar atualizar em função de P1, ele vai mudar totalmente o formato da reta e vai falar assim, agora você vai passar aqui. E a hora que ele manda atualizar o P3, ele fala assim, vou passar em cima do P3. E aí o que vai acontecer é que as diversas representações de reta, ela vai ficar zanzando. Uma hora ela vai fazer, uma hora ela vai andar assim, na segunda vez ela vai andar assim, depois ela vai andar assada e vai tentar passar em cima dos pontos desse jeito, tá? E aí ele tenta convergir desse jeito. Enquanto que dessa outra maneira aqui, então essa é a primeira maneira, tá? Ele vai ficar zanzando aqui em vários pontos. As retas vão ficar andando ali até para fazer com que eles passem em cima dos pontos. Na segunda maneira, quando você olha todos os exemplos, o que vai acontecer é que ele vai fazer o seguinte, a reta, ela vai ser a média dos pontos, então ela vai quase que meio que direto para a posição de fato da reta, tá? Vamos olhar isso na prática para vocês perceberem isso, tá? Vamos lá. Tudo bem, gente? Não? Sim? Tá. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora, eu vou sair aqui do tablet e vamos direto para
para código novamente. Ué, cadê? Tá aqui. Não. Aqui. Tá. Vamos compartilhar, porque daí já fica para a disciplina certinho para vocês olharem depois. Então, ó, eu tenho aqui um códigozinho, tá? Onde eu crio uma reta, né? Na verdade, eu crio uma nuvem de pontos, onde os parâmetros do θ é basicamente 3 e 2. É como se esse valor aqui fosse equivalente ao nosso θ0, equivalente a θ0, e o segundo é como se fosse θ1, tá? Em termos de reta, é como se isso aqui fosse equivalente a f de x, que é igual a 2 vezes x mais 3, tá? É basicamente o que a gente quer representar. Então, a hora que você plota isso aí, eu coloquei aqui eu peguei e criei uma variável aleatória aqui, só para ele não ficar certinho uma reta, tá? Se eu tirar esse cara aqui, ó, deixa eu tirar aqui só para mostrar para vocês. Ele vira uma reta certinho, que é o que a gente quer, tá? Então, se você for olhar, ele vai cruzar o zero, não sei se aqui dá para ver, mas ele deve estar cruzando o zero aqui em cima do 3, tá? E o coeficiente angular disso aí é 2, tá? Então, é essa matriz aqui que eu estou representando com θ, ok? E aí eu estou fazendo o que a gente já colocou ali, que é θx transposto, né? Então eu crio um monte de pontos ali usando essa representação, tá? E aí eu só estou pondo uma variável aleatória ali para ele virar a nuvem de pontos que eu quero passar bem no meio. Ok? Então essa é a nossa nuvem de pontos. Beleza. Bom, só para vocês entenderem. Então, o nosso objetivo é estimar os valores de θ, utilizando somente os valores de xy, né? E aí o objetivo é ver se a gente consegue bolar, da mesma maneira que a gente fez lá aquela equação que a gente encontrou mínimo, ele encontrava o valor mínimo de x, o mínimo da equação agora que a gente vai usar, ele deve retornar θ igual a 3,2, tá? A partir da nossa loss, tá? Então, basicamente é isso. Então, só para a gente ilustrar, eu vou tentar mostrar aqui, a gente vai tentar estimar um θ hat, que é o θ estimado, né? Eu vou colocar aqui um valor de θ nada a ver. Então, em princípio, ó, se a gente colocar o θ hat em menos 20 e menos 2, ele gera essa reta em laranja aqui, que ela está bem perdida. O que a gente quer fazer é alinhar essa reta em laranja em cima da nuvenzinha de pontos aqui em azul, tá? Então, aqui é arbitrário, eu coloquei aqui, mas é o valor de inicialização da matriz, tá? E aí, se a gente fosse utilizar a ideia do gradiente, né, basicamente, o que a gente quer fazer é aplicar a nossa função, né, que é o que a gente colocou ali no quadro, né, que é a nossa loss, desculpa, aqui não é bem a loss, mas é como se fosse diferente. A loss, na verdade, é esse valor aqui ao quadrado, tá?
Então, eu estou multiplicando o θ hat, o θ, vezes o x transposto, né? Então, esse valor aqui representa exatamente θx transposto, né? Menos o y, tá? E aí, eu vou depois multiplicar isso por x e alfa, né? Então, esse cara aqui representa exatamente... vamos voltar ali para o slide. Anotem aí. Esse valor aí representa exatamente essa equaçãozinha aqui, ó. Né? Ali no código eu chamei isso aqui de loss, né? E aí, em termos de código, o que eu estou fazendo? Θ de j é menos igual, tá? Alfa vezes a loss vezes x de j, tá? É o que está acontecendo ali no código, tá? Se você olhar e não ver igualzinho isso aqui, ele está nesse formato aqui, ok? Então, se a gente pegar e pôr o switch desses negócios aqui, poderia ser um pouquinho melhor. Deixa eu só colocar aqui. Tá, então, ó, isso aqui é exatamente o que eu falei lá, tá? E aí, ó, vocês percebam que eu estou fazendo sem interações, tá? Pelo tamanho de x e pelo número de parâmetros de x, né? Então eu rodo, ele vai gerar esse negócio aí. E aí vamos ver se esse negócio funciona, tá? Aí eu só estou concatenando aqui a nossa loss. Percebam que eu olho para um exemplo e já atualizo o valor de θ. Então isso aqui é o estocástico, tá? Então, ó, a reta produzida por esse procedimento, ela passa bem no meiozinho das retas. Oh, desculpa, bem no meiozinho dos pontos, né? A reta passa bem no meiozinho dos pontos, como a gente quer, tá? Usando essa estratégia que a gente acabou de bolar, tá? E aí, a melhoria disso aí é usando o gradiente em lote. Que é dado por esse códigozinho aqui, tá? Então, o que, que tem de diferença? Isso aqui então, isso aqui é o gradiente estocástico. Deixa eu colocar aqui. Esse é o gradiente em lote, desculpa. Em lote. Então, qual que é a ideia do gradiente em lote? Tá? Então, o gradiente em lote, eu vou olhar para todos os meus exemplos e vou atualizar θ olhando para a média do erro, tá? Então, se você for olhar, ó, esse cara aqui, eu estou usando a operação matricial em NumPy, tá? Para ficar um pouco mais legível o código. Então, é bem mais simples, ó. Eu estou pegando θ hat vezes x de j menos y, tá? E esses caras são matrizes, então ele faz tudo simultaneamente, né? Se você comparar com o código anterior, eu estou pegando o θ de x de i, né? Estou iterando por exemplo, né? Então, se eu tinha lá no nosso exemplo 6 pontos, aqui, esse i aqui ia variar de 1 a 6, né? No caso aqui, ele está variando bem mais, que são bem mais pontos, né? A mesma coisa com o y, né? E aqui, ó, você pode observar que eu tenho 3 loops, ó, 3 fors, né? Que eu estou iterando um exemplo, eu pego um exemplo, atualizo, um exemplo e atualizo. Aqui, eu estou olhando para todos os meus exemplos, tá? E aqui, ó, eu divido por n, que é a média, né? Eu poderia ter feito esse cara aqui, n, aqui também, que não faria diferença, tá? E aí, é o mesmo código, né? E aí, eu só estou fazendo log aqui para depois mostrar o comparativo, ok? Então,
vejam aí, isso aqui é o gradiente em lote, e isso aqui é o gradiente estocástico. Eu tinha um V2 melhorado desse aqui, mas não vai dar tempo, tá? Eu vou mostrar só esse aqui. E aí, ó, percebam. Fala, pô, esse cara aí também funciona. Ó, ele acha o meio do negócio certinho também, tá? Mas aí, como eu falei, o estocástico, você apresenta um exemplo e ele atualiza a teta. Apresenta outro exemplo e atualiza a teta. Qual que é o problema disso? O gradiente vai ter mais dificuldade de atualizar, tá? E aí, se a gente olhar para os valores da nossa matriz, a gente vai enxergar exatamente isso, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos comparar esses dois resultados ali. Eu estou atualizando o BET, deixa eu só ver uma coisa aqui, aqui Stochastic V1, deixa eu só adaptar o código aqui. Eu não estou usando o V2, então tiro o V2. Eu não estou usando o MiniBet também, por enquanto, tá? MiniBet. Tá, esse é do MiniBet, tá? Eu não estou rodando esse cara. A X not defined. Tem que definir. Pera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver onde é que está definido isso no outro código. Okay. Tirei uma linha aqui sem precisar. E aí, Fig 2. 2, 4. Tá, vou manter 4 aqui, então vai ficar melhor. Não faz sentido, é só 2 resultados que eu estou mostrando. Stochastic V1, label Stochastic, out of bounds. Stochastic V1. Ah, tá. Esse cara não tem um índice 2. Ué? Tá. Vamos ver aqui. Anyway, é meio bugado, porque ele deveria aceitar o 2 aqui, mas tudo bem. Aqui, só ignora esse cara aqui, tá? Depois eu vou arrumar esse. Ele obrigou a pôr 3 aqui, mas não faz sentido. Ah, porque ele começa em 0, né? Ah, não. Então, peraí, gente. É 2, óbvio, né? Para quem programa em C, né? Isso é óbvio. 0, 1. Agora sim. Então, ó, o valor correto do nosso gradiente, né? É quando a gente tem o θ0 e o θ1, né? Quando ele chegar em 2, 3, desculpa, 3, 2, né? Que é o valor, a gente quer encontrar isso aqui, certo? Então, aqui está a variação dos valores de θ, né? Do gradiente em lote e o gradiente estocástico, tá? Então, percebam, apesar de aparentemente eles darem o mesmo resultado, né? Se você for olhar, pô, parece que funcionou igual. Aqui ele mostra um resultado e atualiza a θ. Mostra um resultado e atualiza a θ. Olha como o θ fica variando até chegar no final. E aqui no final ele fica zanzando bastante até chegar de fato no valor. E o in-lote, ele vai direto para o gradiente, ó, para o ponto certo de 3,2, ó, né? 3,2 que deve ficar aqui, nesse ponto aqui, ó. Tá? Então ele converge melhor. Aí você fala assim, não, então, professor, é melhor a gente usar sempre em bet, em lote, né? De fato é. Só que na prática,
né? Tudo na prática é mais difícil. Na prática, você não consegue usar ele bet o tempo todo, porque os nossos datasets os nossos conjuntos de dados de Big Data aí, de imagem, você não consegue carregar tudo em memória para você rodar isso aqui. Porque lembra, para rodar em batch, você faz a média de todas as iterações, né? Diferente desse aqui, você olha um exemplo e atualiza. Então você não precisa de ter todos os exemplos carregados em memória. Você olha um exemplo e atualiza, olha um exemplo e atualiza, certo? Então, esse cara aqui você precisa usar pouca memória, tá? Então, só para a gente colocar aqui, ó, o estocástico. Escolhe um exemplo e atualiza. Enquanto o inlote, esse cara aqui vai carregar, vai ocupar bastante, vai usar bem mais memória, porque ele precisa carregar todo o conjunto de dados em memória para fazer aquelas multiplicações, tá? Então, na prática, você não consegue usar em lote. E aí, o que, que os caras inventaram? Inventaram um cara intermediário entre esses dois aqui, que a gente chama de mini batch, que é o que vocês vão ver em quase todas as execuções de algoritmo. Você não usa nem estocástico, nem o in-lot. Você usa uma versão intermediária, que ao invés de você carregar todo o conjunto, né, você vai carregar parte do conjunto só. Tá? E aí eu tenho aqui o código em batch, que é basicamente o mesmo código do batch, só que em vez de você pegar todo o conjunto, você pega pedaços do conjunto. Tá? Então, esse cara aqui é o mini batch. Tá? O código é praticamente igual ao do batch, com a diferença que ele tem esse loop a mais aqui, ó, que eu defino o batch size, né, que eu estou particionando meu conjunto aqui em 10 partes, tá? Então, ele vai olhar ali se eu tinha... Quantos exemplos eu gerei aqui? Que só lembrar. 100 exemplos, né? N igual a 100. Então, o mini batch vai mostrar exemplos de 10 em 10 e vai atualizar o nosso gradiente dessa maneira, tá? Então, o θ vai ser atualizado dessa maneira. Aqui eu chamei de grade por algum motivo. Ah, tá aqui, ó. Dá na mesma. Isso é porque eu queria pegar o valor dele, tá? Então, ele vai olhar 10 exemplos e vai atualizar o gradiente, né? Ele é o meio termo, em vez de você olhar tudo, que é muito caro em termos de memória, ele vai olhar de 10 em 10 e vai atualizar o gradiente. Isso vai ter um efeito um pouco diferente, tá? Se a gente for olhar esse cara rodando, vou rodar ele, tá? Funciona do mesmo jeito, tá? Óbvio. Mas, hora que a gente plota a maneira com que o gradiente dele está funcionando, percebe que ele vai zanzar assim como o legal era pôr os três um do lado do outro, né? Deixa eu ver se eu ponho isso. Que é esse código aqui. Agora sim, vou pôr 3, 15, 4, e eu tiro o Stochastic V2 da história. E esse cara aqui. Ó. Então, comparando. O mini batch e o batch, ó, o batch está numa linha reta, ele converge melhor. O mini batch ele vai ficar zanzando e o estocástico vai ficar zanzando muito mais, tá? Ele é o meio termo entre o batch e o estocástico. E na prática, o que a gente vai usar esse cara aqui, tá? Porque a gente vai tentar carregar, a gente vai definir o tamanho do batch de acordo com a nossa memória, tá? Então, se você for olhar aí nos papers de machine learning que usa rede convolucional, eles sempre colocam lá, qual que é o valor, qual que é o tamanho do batch size, né, que eles falam, qual que é o tamanho do batch size? É tanto. Aqui no nosso exemplo, a gente está mostrando de 10 em 10, tá? O batch size representa isso. E aí, a gente carrega ele dessa maneira, tá bom? E é isso que eu tenho para mostrar hoje, tá?
E aí, na próxima aula, a gente continua e a gente vai entrar mais afinco em rede convolucional até a gente conseguir resolver o nosso problema de COVID, tá? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição, tá? Se alguém não entender alguma parte, viajou, agora é a hora, tá? Dúvidas? Não, não é possível vocês entenderem